Depois de um primeiro turno com surpresas para os estados e agora o anúncio de segundo turno com algo quase definido para a presidência, hoje é dia 8, né? O tão esperado dia seguinte. Para falar sobre esse momento da política em Goiás e no país, eu converso agora com o analista político Pedro Pietrafeza. Oi Pedro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. E aí, como é que fica o nosso estado? Primeiro a gente vai falar sobre o estado de Goiás diante dessa realidade política hoje, né? Um dia após a eleição. A eleição. A gente tem aqui no estado de Goiás o Caiado sendo eleito, né, no primeiro turno. A gente tem também um grupo político que estava há 20 anos no governo, claro que teve o período ali do Alcides Rodrigues, né, que ele foi indicado pelo Marconi, mas depois rompeu com o Marconi Perillo, e agora a gente vê que tanto o Marconi quanto a Lucevânia não conseguiram a vaga para o Senado, e o candidato ao governo pelo PSDB, o candidato José Elton, ele ficou em terceiro lugar, atrás inclusive do Daniel Vilela, que é do PMDB. Né? Então a gente vê uma reconfiguração das forças políticas aqui no estado de Goiás. Essa reconfiguração, ela ficaria basicamente nos títulos dos partidos ou deve mudar realmente algo para nós goianos a partir do próximo ano? Bom, o Caiado já foi da base do Marconi no início, lá no final da década de 90, e com o tempo ele acabou se distanciando, né? No que se refere a um projeto macro para o Estado, não será tão diferente do que o Marconi Perillo estava fazendo aqui. Contudo, a reconfiguração dos partidos que vão liderar esse projeto. Né? Então a gente vê o Democratas, a gente vê que apesar do MDB lançar o candidato Daniel Vilela, eles já têm uma coligação com o Caiado aqui na Prefeitura de Goiânia. Caiado e Íris andaram juntos aqui, então há um canal de comunicação entre esses dois partidos e eles vão liderar esse novo campo político para levar o Estado, de acordo com as suas próprias propostas, para um caminho de desenvolvimento, segundo eles. Porque a gente tem sempre medo, né? Quando acontece processos eleitorais, políticos, a gente tem a mudança de ano, próximo ano, se vai ser algo muito impactante para a população, deve acontecer isso ou já deve ficar aí nessa boa relação que eles têm? Então, mudanças muito radicais no que se refere a políticas públicas em si, não. Vão ter algumas mudanças, sim. Né? Então, você tem um Estado que está com problemas fiscais muito graves, então, independentemente de quem fosse o vencedor, ele vai ter que lidar com esse problema fiscal. Então, acredito que o Ronaldo Caiado ele vai lidar com uma diminuição das despesas. A gente tem que ver se eles vão aumentar alguns impostos estaduais, né, para ter mais receita, e a gente vai ver alguma reestruturação na administração pública estadual. Né? Nisso a gente pode esperar desde 1º de janeiro de 2019 com o Ronaldo Caiado, mas uma mudança muito radical, inclusive que vai impactar nas nossas vidas, eu não acredito, principalmente no início do mandato. Ele vai ter algumas alterações, porém serão alterações de políticas de forma incremental, e com o tempo ele vai modificando, até porque o orçamento para o ano que vem já foi aprovado esse ano, né? A lei de diretrizes orçamentárias já estão definidas, né? Então no final do ano a gente aprova a LOA. Contudo, isso está sendo aprovado esse ano com esse campo político. Então, no ano que vem, algumas mudanças? Sim, mas não muito radicais. Em relação à Câmara, né, Câmara Federal, a gente tem 17 deputados federais, 7 foram reeleitos. A gente tem aqui também a Assembleia Legislativa, 41, 13 reeleitos. Como analisar isso aí? No momento em que a gente vem, né, do cenário nacional de tantas denúncias, mesmo assim pessoas reeleitas, mas o número estava dentro do previsto? Não, o número das reeleições ficou abaixo do que se esperava, né? Então teve sim uma grande mudança, né, de candidatos eleitos, inclusive de partidos, houve uma pulverização. A gente pode ver na nossa Assembleia Legislativa que a maior bancada tem 6 deputados estaduais, que ainda do PSDB, né? Os outros, a segunda maior tem 4 deputados, que é do Democratas. Então a gente vê uma
fragmentou o sistema partidário local e no âmbito nacional da mesma forma, né? Então, a gente, de 17 candidatos que nós elegemos para a Câmara Federal, 7 apenas foram reeleitos, 10 são novos deputados federais que o Estado de Goiás elegeu. Então, a gente vê uma renovação muito grande também para a Câmara Federal. Com um destaque, por exemplo, para o partido do Bolsonaro, que elegeu 2. Né? Aqui no Estado, e também em âmbito nacional, era um partido muito pequeno. Então, a gente vê um crescimento do PSL aqui no Estado, tendo em vista a votação do Bolsonaro, né? Seja com o delegado Valdir e com outro também que é da área de segurança que ficou, né, na última vaga. Sim, o Major Vitor Hugo. Sim, da PM. A gente, no Senado também teve uma mudança, né? A gente teve aí uma surpresa, a saída também de grupos que estavam há tantos anos com as vagas do Senado. Justamente, essa foi talvez a maior surpresa, porque as pesquisas já indicavam um favoritismo do Caiado para o governo estadual. Agora, para o Senado, a gente via nas pesquisas uma diminuição tanto da Lucevânia quanto do Marconi Perillo, contudo, não uma diminuição de votos tão drástica quanto foi, né? Então, não se esperava que ficasse abaixo dos 10% nenhum dos dois candidatos, né? Então, tanto o Vanderlan quanto o Cajuru serem os dois candidatos eleitos para o Senado foi uma surpresa, e mais ainda, a quinta colocação para Marconi Perillo. Ele ficou atrás, inclusive, da Lucevânia. Pedro, diante desse cenário, com deputados, né, menos reeleitos, tanto federal quanto estadual, a mudança na própria organização dos votos para senador, dá para a gente pensar que, de repente, o brasileiro, o goiano, o eleitor, ele está mais atento, ele está mais ligado? De repente, todas essas operações que foram feitas nos últimos anos fez com que realmente o brasileiro deixasse de ter aquela... que esquecesse rápido o que acontece e colocasse o seu voto ali nessa eleição? De fato, muitos candidatos que tiveram problemas com a justiça não conseguiram a sua eleição, não só aqui no estado de Goiás, como no resto do país, né? Norte, Nordeste, no sul do país, muitos candidatos que tiveram problema com a justiça não foram eleitos. Essa eleição, apesar do número de abstenção estar dentro da média das últimas eleições, a gente vê sim que houve um certo engajamento, principalmente nas redes sociais, né? Então, é claro que as pessoas não saíram num volume tão grande para as ruas, a não ser naquela manifestação que as mulheres organizaram, né, que deu muita gente nas ruas em diferentes partes do país, mas nas redes sociais houve um engajamento muito grande, né? Então, ela foi um elemento muito importante para as eleições desse ano. O brasileiro está deixando de ter memória curta? Será que está? Então, o brasileiro está começando a deixar de ter memória curta. Eu não vou ser tão radical assim, porque ainda temos alguns candidatos na justiça que conseguiram essa eleição. Que conseguiram se reeleger. Bom, a gente tem esse cenário, né, do nosso estado e o cenário nacional. Rapidinho, que a gente está com o tempo aqui, mas rapidinho o cenário nacional. Temos um segundo turno agora com um candidato que está com um índice altíssimo diante do segundo, claro. Como deve ficar isso aí, esse Brasil nosso para o ano que vem? Então, eu espero Caso se confirme. Eu espero que o Brasil continue no seu caminho para fortalecimento da sua democracia, que é muito jovem, 30 anos, comparado com o mundo, é muito novo, né? Então, nós temos aí 2 candidatos, né, que vão tentar a sua eleição, um que ficou próximo dos 50%, o outro, né, que está ali próximo dos 30%, que vai tentar reverter o placar. Historicamente nunca houve, contudo ele vai ter que acenar por uma variedade de forças políticas, que ele chamou de campo democrático, para tentar vencer as eleições contra o Bolsonaro, no caso, que vem com um discurso constante de, às vezes, questionar até as instituições democráticas. Pode ser um susto para a gente para o próximo ano? Pode ser um susto, principalmente se ele colocar em prática o que ele está falando. Vamos esperar, né, Pedro? Vamos esperar aí esses próximos dias. Segundo turno está aí. Muito obrigada pela presença aqui, por todas essas informações. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde.